Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ednaldo falando. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que vem chamando a atenção de muitas pessoas, já que em breve nós teremos aí o lançamento de um macarrão instantâneo doce, né? E aí muita gente tem ficado com algumas dúvidas, né? Se perguntando se vai dar certo aí essa situação. Bom, antes disso, a gente primeiro vai falar um pouquinho se realmente o miojo ele é tão ruim quanto parece, ele vale a pena, compensa, o que é que tem finalmente nesse miojo, nesse macarrão instantâneo, para que a gente possa criticar tanto ele. Então vamos dar uma olhadinha. Bom, aqui eu fiz um comparativo entre o macarrão comum, o espaguete comum, e depois peguei o macarrão instantâneo do mesmo fabricante, para que a gente tenha aí um bom parâmetro para poder comparar. Primeiro ponto que a gente avalia no espaguete comum: ingredientes. Ora, o que é que a gente espera ter no espaguete comum? Ingrediente é farinha de trigo só, enriquecida com ferro e ácido fólico, porque toda a farinha de trigo nacional ela é enriquecida com ferro e ácido fólico. Isso aí foi uma orientação do governo através do Ministério da Saúde para que a gente consiga ter uma maior quantidade de ferro e também a adição de ácido fólico, que era uma deficiência que a gente vinha apresentando na alimentação do brasileiro. Além disso, ele dá a informação de que contém glúten e um alerta para os alérgicos é que ele tem derivados de trigo, pode conter aveia, centeio, cevada, ovos e soja. Analisando a informação nutricional desse espaguete comum, a gente observa aqui uma porção de 80 gramas, já antecipando, a porção que a gente vai utilizar aqui para comparação, ela é a mesma, tanto no espaguete comum como no macarrão instantâneo. Então, a porção de 80 gramas que equivale ali a um prato, dependendo aí do tamanho do prato, mas é o padrão que a gente associa a 80 gramas, um prato. Valor energético, a gente tem 282 quilocalorias, que corresponde ali a 14% do nosso valor diário, né, levando em consideração aí um valor médio de 2.000 quilocalorias para um adulto saudável. Gorduras totais, a gente tem 1,6 gramas, que é uma quantidade pequena, e sódio, que é uma outra informação importante, nesse caso, macarrão, espaguete comum, a gente não tem nada, zero de sódio nesse produto. Vamos observar agora o macarrão instantâneo, observa bem. Ingredientes, olha o tamanho da lista. Pelo tamanho, a gente já percebe uma boa diferença. Nos ingredientes do macarrão instantâneo, ele separa. Ele dá a lista de ingredientes do macarrão e dá a lista de ingredientes também para o tempero. Certo? Então, ele traz separado. Mas se você analisar só o macarrão, você percebe que o macarrão que é utilizado no miojo não é o mesmo produto que a gente tem no espaguete comum. Os processos de fabricação são diferentes e aí, logicamente, os ingredientes que a gente utiliza ali também são diferentes. Aqui a gente tem um macarrão que é frito, né? Então a gente tem uma diferença nesse preparo. Então, para o macarrão instantâneo, a gente tem sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, isso aí é padrão. Aí veja a diferença: gordura, sal, reguladores de acidez, carbonato de sódio e carbonato de potássio, estabilizantes, fosfato monossódico, disfato tetrassódico e polifosfato de sódio e corante beta-caroteno para dar ali aquela pigmentação. Então você observa que tem uma lista de ingredientes bem maior quando a gente considera comparação com o espaguete comum. Observando o tempero, aí vem um grande problema, né? Sal, especiarias, cebola, gengibre, alho e aipo. E aí tem proteína vegetal hidrolisada, autolisado de levedo, gordura animal, realçador de sabor, glutamato monossódico. Glutamato monossódico é um problema, mas isso aí vai ser um tema para outro vídeo, mas é um problema que a gente tem nos alimentos atualmente. Aromatizante, corante caramelo 4 e antiumectante dióxido de silício. Então veja a lista de ingredientes como ela é bem extensa. Se a gente comparar agora a informação nutricional, a gente percebe também uma diferença. Considerando 70 gramas aqui, que é um pacote, esse aí é um pacotinho um pouquinho menor. Ou seja, a gente tem aqui uma porção um pouquinho menor do que a gente tem lá no espaguete fino. Então, se é um pouquinho menor, a gente ainda tem um ponto ainda mais crítico. Mas você tem um valor energético que é 338 quilocalorias. Então, você observa que 338 quilocalorias já é um valor maior do que a gente tem lá no nosso macarrão. Quantidade de gorduras aumenta consideravelmente. Então, gorduras totais a gente tem 15 gramas de gordura. E a quantidade de sódio
também. A gente tem aqui 1.324 miligramas de sódio, o que corresponde a 55% do meu valor diário. Quer dizer, só um pacotinho de macarrão tem mais do que 55% do sódio que eu poderia estar consumindo ao longo do dia. Muito disso impactado pelo tempero, porque no tempero a gente tem sal, ou seja, cloreto de sódio, a gente tem glutamato monossódico, sódio também, né? Então entra muito essa relação, tanto no macarrão quanto do tempero, que aumenta bastante a quantidade de sódio. Se a gente for observar aqui o comparativo, né, analisando os dois, espaguete comum, menos valor energético, 282 para 80 gramas, enquanto que o macarrão instantâneo tem 338 para 70 gramas, então ainda mais, né? Quantidade de gorduras, 1,6 gramas para o espaguete comum, macarrão instantâneo 15 gramas, quer dizer, você tem ali praticamente, o espaguete comum tem 10% da gordura que a gente tem no macarrão instantâneo. E o sódio, espaguete comum, zero, não tem nada de sódio, enquanto que o macarrão instantâneo tem uma quantidade absurda de sódio, 1.324 miligramas. E a quantidade de ingredientes, a gente também pode perceber que o espaguete comum tem uma quantidade bem menor de ingredientes, e o macarrão instantâneo tem muitos aditivos e, sobretudo, glutamato monossódico, né? Então, uma das estratégias que algumas pessoas usam para quem gosta muito do macarrão instantâneo, é tentar diminuir a quantidade do tempero, né? Então, bota um pouquinho ou não bota nada lá do tempero para tentar minimizar um pouquinho essa quantidade de sódio. Mas a gente sabe que a quantidade de gordura e o valor energético desse macarrão instantâneo, ele é bem maior. E aí a pergunta que a gente faz é, será que vale realmente a pena? É se você pegar o tempo, né, que dá o nome de macarrão instantâneo, seria a praticidade, seria o tempo, mas você pega o macarrão instantâneo, ele levaria ali de 3 a 5 minutos para poder ficar pronto. Enquanto o espaguete comum, ele levaria cerca de 8 minutos a 10 para poder ficar pronto. Quer dizer, uma diferença de 5 minutos. Será que 5 minutos de diferença nesse tempo de preparo compensa toda esse aumento, toda essa diferença que a gente tem nas características desses dois produtos? Fica aí o questionamento, fica aí a reflexão. Você gostou desse vídeo? Compartilha, curte aí, não se esquece de estar se inscrevendo no nosso canal. Grande abraço a todos, tchau, tchau e até a próxima.